E para hoje, dando continuidade ao nosso programa, vamos embora para o papo, a nossa série de entrevistas com diversas pessoas dos diversos ramos da sociedade brasileira e principalmente cearense, né? Direto lá, na verdade era de Campos Sales, veio aqui para Fortaleza algum tempo atrás, o cara trabalhou com bando de forró, o cara já também trabalhou com cobertura de evento de luta, o cara é lá das antigas ali dos programas Bola no Rádio, comentarista, Momento da Bola, na arquibancada, e agora está com o canal Palestrinha Alvinegro. Eu vou colocar ele aqui para a gente apresentar ele, o grande Ézio Rodrigues, que vai falar sobre esse apelido. Não sei se ele falou lá para a galera que acompanha ele lá no canal, Ézio Palestrinha, quem foi que deu esse apelido para ele. Primeiramente, bem-vindo, Ézio Rodrigues, aí o cara aí na nossa tela, com a camisa do Ceará, porque você já sabe, né? O cara torce Ceará. Desde quando torce Ceará, Ézio? Primeiramente, né, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha aqui no programa dessa autarquia, que é o Carlos, né? Um cara que eu conheço aí há bastante tempo, né? E, cara, torcer Ceará, mas comecei a torcer, pode por que pareça, né? Eu comecei a torcer pro Ceará em 98, quando eu vim morar na cidade de Fortaleza, né, com os meus pais. A gente estava passando por um processo em que a gente estava saindo do interior do estado. Como o nosso amigo Carlos disse, eu sou numa cidade chamada Campos Sales, que fica no interior do Cariri, né, na região oeste, né, Cariri Oeste, como a gente chama, ali fazendo divisa com Piauí, fazia divisa com Pernambuco por ali. E a gente veio morar na capital, porque eu e o meu irmão mais velho, a gente já estava passando por um período que a gente tinha que estudar, um colégio melhor, uma vida melhor, uma possibilidade de coisas novas. E essa foi a ideia do meu pai, que a gente está vindo aqui. E torcer Ceará, como eu disse, eu criança, né, de 11 para 12 anos, tinha o meu tio, né, meu tio, o Antônio Macedo, né, que era gerente, né, do Banco do Brasil, torcedor do Ceará, até mesmo, se eu não me engano, ele fazia parte de um grupo lá, que era, não sei se era de conselheiros, mas ia para os jogos do Ceará, e nessa época chamou eu, o meu irmão, e um primo meu, né, que morava até aqui onde eu morava, né? Onde eu moro hoje, ele morou, depois se mudou. E a gente, 1998? Nós três, né? Isso, 98. Nós três fomos pro estádio. Quantos anos? 11 para 12 anos, eu ia fazer 12, né? Eu cheguei aqui com 11 anos, como eu faço aniversário em maio, eu ia fazer 12 anos aqui na capital. E aí a gente foi no Castelão, a primeira estreia foi no Castelão. Castelão, mas eu tive o prazer, Carlos, de ver as transformações do Castelão, né? Eu não peguei o Castelão quando tinha só aquela parte do anel superior, né? Aquela partezinha, porque eu me lembro que o Castelão teve a parte de baixo, né? O que a gente chama hoje do arquibancada inferior, e tinha uma parte da superior, né? Eu não peguei essa parte, eu já peguei com o anel superior todo completo, né? E, cara, o primeiro jogo, pra tu ver, cara, foi uma final de campeonato cearense, cara. Ceará e Ferroviário. Foi o meu primeiro jogo como torcedor do Ceará. E, cara, Ceará campeão cearense, cara. Eu cheguei estreando com boa sorte, trazendo bons frutos. O jogo tinha terminado 1-0 para o Ferroviário, né? Naquela época o Campeonato Cearense, se na segunda partida você tivesse perdido, né? Você venceu o primeiro jogo, mas perdeu o segundo no mesmo placar, tinha a chamada prorrogação, né? Jogaria 2 tempos. E aí o Ceará fez o gol, me lembro que foi com o Gilmar Serafim, né? Gilmar Serafim, grande volante que nós tivemos aqui, pegou e fez lá o gol do título de campeão cearense.
Cara, para mim foi tudo novidade, né? Porque, assim, futebol eu já acompanhava no interior com o meu pai, né? Meu pai me levou para estádio lá na minha cidade, mas primeira experiência de estádio, de torcer Ceará foi nessa época. Apesar que eu já, lá no interior do estado, já vi uma campanha do Ceará numa Copa do Brasil, né? Que foi em 94, a primeira vez que eu escutei de Ceará, né? A primeira vez que eu escutei de Ceará foi em 94, né? Época de Copa do Mundo, estava descobrindo o futebol e dessa mesma época o Ceará fez aquela histórica campanha, né? Eu assisti o jogo em que o Ceará ele tinha vencido o Palmeiras, ou vencido ou empatado, fez um grande jogo com o Palmeiras. Eu não assisti a final em si, mas foi uma campanha e, cara, Ali eu fui todos os eu jogos vendo pelas histórias. Todos os Oi? jogos. Eu fui todos os Eu não jogos assisti todos. O Chico, goleiro, o Jaime, Vitor Hugo, dá pra tu ver aí, o Ayrton, né? Mastrilhos, só craque, né? Ali no ataque. Sérgio Alves. Sérgio Alves, tinha o Eloy, que tinha sido campeão da Champions com o Casa Grande do Colo-Colo, no Porto, né? Foi campeão da Champions. Acho que era outro nome, mas a Champions de 87, não sei se ele foi campeão. O Eloy depois foi pro Fortaleza e depois foi ser campeão, foi jogar no Ceará, jogava demais esse Eloy. Não sei se você se lembra dele, do Eloy. Não, o Eloy eu acho que eu não cheguei a acompanhar, como eu te disse, o Eloy é de uma época que eu só vim acompanhar mais o Ceará mesmo, foi em 98, quando vim morar aqui na capital, né? Eu subi do Ceará por causa da campanha e porque eu acabei vendo um jogo. Eu, naturalmente, pessoal, comecei a descobrir futebol, partida, tudo, foi em 94, na época que quando o Brasil foi tetracampeão na Copa do Mundo. Acho que foi os primeiras coisas que eu acompanhei de futebol foi Copa do Mundo, né? E eu tinha o quê? Eu acho que eu devia ter uns 6 anos, eu acho, né? Quer dizer, eu me atentei pro futebol numa idade que eu acho que é normal da criança começar a pegar um interesse por alguma coisa, né? Por algum esporte. E eu vi aquela seleção que tinha Bebeto, Romário, o Ronaldo Fenômeno dentro do banco, lá dentro de leite, não jogou um jogo da competição, só foi para passear, mas foi campeão. E foi a partir dali que eu comecei. Até o Viola jogou a final, né? O Viola entrou no segundo, na prorrogação. Macho, por que pareça, depois de um tempo, cara, entendendo de futebol, é que eu fui entender que o Viola tinha participado daquele grupo, né? E jogou a Copa do Mundo. Eu digo, puta, o Viola, cara. Apesar que o Viola era um centroavante extraordinário, o Brasil tinha tanto cara ali para jogar que era difícil eu ver o Viola na seleção, mas o Viola foi para essa Copa, mas foi incrível que pareça. Agora, você tá. Depois a gente vai falar mais de seleção, mas eu vi você destacando várias vezes aí na sua fala, capital do Ceará, né? É um termo que a torcida alvinegra gosta de usar, não gosta de falar o nome da capital do estado do Ceará. Esse termo aí foi cunhado por quem? Foi o Vina, foi que cunhou essa brincadeira aí? Eu não me lembro quem foi o cara. Você lembra quem foi o cara? Eu acho que foi o Vina que foi, digamos, aquele que foi o propulsor dessas frases, né, de efeito. Questão de rivalidade. Apesar que torcedores do outro lado não gostam desse termo, mas foi a forma que o torcedor do Ceará encontrou, né, de dizer, rapaz, eu vivo na capital do Ceará, para poder se sentir mais confortável. É difícil hoje em dia, um torcedor do Ceará querer falar o nome da nossa capital. É difícil. Eu acho que o termo até melhor colocado, e não vai ofender o nome da cidade, mesmo que você não esteja falando, você diz, eu moro na capital do Ceará. Capital do Ceará, todo mundo vai saber quem é. Entendeu? Então, se o torcedor do Fortaleza acha ruim, cara, eu acho assim, é normal, é a rivalidade. É muito melhor ser desse jeito do que ser xingado, de dizer isso aqui acolá. É melhor assim, tô sendo nem um pouco provocativo, né? É engraçado, que o Vina é chamado pela torcida do rival de pipoqueiro, né? Mas é engraçado que nem um clássico rei ele pipocou, né? Todos os clássicos rei o Vina decidiu
Guardava. Mesmo que o Ceará fosse eliminado, ele pegava e deixava o dele. Por mais que a torcida tenha uma desconfiança que ele voltaria e faria um bom trabalho, porque a gente sabe como é o Vina, mas o Vina ninguém pode negar que ele gosta do Ceará. Inclusive lá onde ele joga na Arábia, ele fica acompanhando os jogos do Ceará e postando os stories, né, do Ceará. Ele ama, né, o Ceará. Não sei se vai um dia voltar, mas gosta do Ceará, ele tem afeto pelo Ceará. Cara, assim, quando foi falado da questão do Vina e Ceará, eu peguei e fui até. Às vezes o pessoal acha que eu não gosto do Vina. Aí eu sempre digo, cara, não é porque eu não goste do Vina, né? Eu acho que hoje o Vina ele não cabe dentro da realidade que o Ceará hoje se encontra, que é uma Série B. E outro contexto, caso ele viesse, causaria um desconforto, como aconteceu quando o Ciel jogou no Ceará. A última passagem do Ciel, o Ciel ganhava o maior salário do elenco, o Carlos Emanuel, e causou um desconforto no elenco, entendeu? Então, tem essas duas coisas que, infelizmente, não se encaixam. A realidade do Ceará e a questão do valor que ele recebe, que pode ocasionar, porque jogador de futebol, né, o meu amigo, é bicho que é incompreensível, entendeu? Você ganha pelo que você produz, né? E parece que o outro parece que eles não entendem, eles preferem entender que o outro ganha mais do que ele. Essa é uma coisa que não se encaixa, né? Você falou sobre isso aí, eu vou voltar no ano de 2011, o Ceará estava na Série A, 2011, você lembra muito bem, 2011, né? O Ceará estava na Série A e o Ceará trouxe um jogador que tinha sido pentacampeão mundial, fez gol no Barcelona, na Champions League, e ele tem essa capa aqui do jornal, A Jogada, ó. Tá aqui, cadê? A Jogada tá aqui, ó. O Edmilson. Edmilson e o Dimas Silveira. Rapaz, essa capa aqui é histórica, porque o Dimas Silveira deu a braçadeira de capitão para o Edmilson e tinha uma certa ciúme do Edmilson no elenco do Ceará. Não sei se por causa disso que você falou em relação a salário, mas o cara tinha sido campeão mundial pela seleção brasileira, fez gol em Copa do Mundo, fez 2 gols aqui, inclusive de falta, né, no Bahia, no Corinthians, em cima do Bahia e do Curitiba, né? Mas ele era questionado a titularidade dele. Para tu ver, ele perdia a titularidade por Fabrício. O Edmilson, que tinha uma história, mas claro, não estava mais no auge da sua forma. Você acha que nessa época aí, o pessoal não gostava muito do Edmilson? Tinha ciúme dele, alguma coisa? Cara, o Edmilson, ele veio numa situação, cara, no mínimo peculiar, né? Porque, na verdade, o jogador que seria, digamos, entre aspas, o condutor desse elenco seria o Belletti, né? O Belletti tinha sido contratado para poder fazer aquele meio-campista, né? Que ele não era nem para ser lateral, ele foi contratado para ser meio-campista, né? Ali um segundo volante para poder comandar o time do Ceará. Só que o que é que aconteceu? O Belletti sofreu muitas contusões na parte final da carreira dele e ele, cansado dessa situação de viajar, de tudo, ele conversou com a diretoria do Ceará e ele nem estreou no Ceará, né? Ele pediu rescisão de contrato e encerrou a carreira, né? Chegou aí na coletiva, né? Foi na coletiva, deu a volta no gramado de Parangabuçu, mas depois... Ele treinou com o grupo. Aí, em questão de alguns dias, né? Ele pediu rescisão de contrato e encerrou a carreira, né? Tudo bem. Aí o Ceará precisava de um outro atleta que fosse essa questão do exemplo, né? E aí se veio o nome do Edmilson, que, aliás, na minha opinião, não foi uma má ideia o Edmilson, porque o Edmilson, na carreira dele, o Carlos Emanuel, ele sempre prezou a questão do profissionalismo, né? De você saber defender a camisa do seu time, né? Isso foi o norte da carreira dele. Tanto é que hoje o Edmilson, apesar de não estar muito visto na imprensa hoje, mas é um cara lembrado pelos jogadores que jogaram o Mundial da Seleção. Lembram o Edmilson mesmo? Foi convidado várias vezes para voltar para o Ceará, mas não quis voltar para o Ceará, para ser gestor, né? Pois é, então é um cara que ainda mesmo não tendo aquele holofote que ele tinha na época de jogador, né? Ele ainda continua sendo bem visto ainda no mercado. E
E aí, naquela época, o Ceará tinha muito ego dentro do Ceará. Você tinha o Marcelo Nicásio, você tinha o Oswaldo, você tinha um Roger, aquele Roger que jogou Corinthians, que jogou São Paulo, né? Que o Ceará apostou muito no Roger naquela época, né? Para ser aquele atacante estrela, né? Até, aliás, o Ceará apostou o Roger 2 vezes e nas 2 bateu a cara, né? Porque não deu certo nas 2 passagens. E tinha muito ego no elenco do Ceará. Marcelo Nicásio, Marcelo Nicásio, não, Marcelo Nicásio estrela, né? Chegou de uma rasteira que o próprio Ceará tinha dado em cima do Fortaleza, né? O cara tinha vestido a camisa do Fortaleza. E com 2, 3 dias depois ele já estava com a camisa do Ceará, né? Que aliás gerou até um burburinho, um embrólio jurídico e tudo. Depois ambas as diretorias sentaram, resolveram ali a questão e pronto. Cada um ele ficou no Ceará e o Fortaleza recebeu, se eu não me lembro na época, uma compensação, uma coisa assim do tipo, né? Porque é engraçado, né? Você ver uma situação dessa. Praticamente você sai de um rival para outro. Lembrando que o próprio Marcelo Nicásio era ídolo lá na torcida rival, né? Ele tinha feito muitos gols, o Carlos Emanuel, na campanha que culminou com o rebaixamento do próprio Fortaleza. Se eu não me engano, ele fez aquela campanha de 2009 que a gente subiu e o nosso rival foi rebaixado. Foi uma coisa inédita para quem acompanha Ceará. Você vê o Ceará subir, o seu rival ser rebaixado no mesmo campeonato, cara, era como se eu estivesse aprovando um deleito, né? Um deleite, né? Como a gente mesmo diz. Mas aí... Só para te mostrar aqui uma coisa, em relação a 2011, que não sei se tu se lembra, tu acompanhou, eu acompanhei que eu ia muitos jogos do Ceará em 2011 no Castelão. E hoje nós estamos numa crise no Ceará, né, de gestão, de oposição e situação brigando pelo Ceará. E naquela época, quando a gente ia para o estádio, a gente ganhava isso aqui, ó. Quando a gente entrava no estádio, a gente ganhava essa revistinha aqui. Olha o profissionalismo que tinha na época. Isso aqui era sensacional. Ó. Olha o profissionalismo, ó. Aqui tem o Fabrício. Isso aí era tempo assim, que o Evandro Leitão era o cara que administrava o Ceará, né? Esse aqui. A revista Ceará. Boiadeiro, né? Aliás, Boiadeiro hoje está no Tirol, né? Sendo técnico lá no Tirol. João Marcos, vem Neymar. Velho João de Ferro, comandando o Sub-15 hoje do Ceará. Ele hoje está na cidade de Vozão, treinando um time Sub-15, fazendo um grande trabalho. Aliás, para quem não sabe, pessoal, você que está nos acompanhando, o Jonathan, zagueiro do Ceará, que agora hoje está no Cruzeiro, ele era sobrinho do Heleno, que fazia parte desse chamado trio de ferro que o Ceará teve ali nos anos de 2009 a 2011, certo? E que ele veio para o Ceará através do João Marcos e do próprio Heleno. Ele veio até, engraçado, vou dizer, ele veio como atacante, né? E aí, dos treinos, o João Marcos disse, não, cara, você não é atacante, vou te colocar de zagueiro. Deu tanto certo que hoje o Jonathan hoje saiu aí por 8 milhões, eu acho que poderia até ter saído mais, mas foi uma revelação da cidade de Vozão, de um trabalho engraçado, né? Começado justamente por ele ser administrador que fez essa revista, o Evandro Leitão. Olha ele aí, que adquiriu isso. Olha aí, ó, Gildo, né? Homenagem ao Gildo. Grande Gildo. Maior grande Gildo, que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Esse aqui tu sabe quem é, né? Esse goleiro aqui. O grande, isso aí é o Diego, ex-goleiro do Flamengo. Aliás, tem um dado bacana. O Diego, até hoje, gente, é o goleiro que passou mais tempo no Campeonato Brasileiro sem tomar gol. Ele tem 700 e tantos minutos. Eu acho que não sei se eram 7 jogos, não sei bem direito. Teria que ver isso na campanha de 2010. Mas ele é até hoje considerado o goleiro que demorou mais tempo para tomar um gol. É um dado até bacana. Isso foi no começo da campanha do PC Guzmão.
2010, no começo da campanha do Perseguição, antes da Copa de 2010. Levou a dividir a liderança com o Vasco. Isso. Com o Corinthians, desculpa, com o Corinthians. Não, antes da Copa começar, o Ceará quase terminou. 17 pontos. Quase terminou quase terminou antes da Copa como líder do campeonato. Eu me lembro até hoje, acho que foi o jogo contra o Goiás, né? Que terminou em empate. O Gomes Farias dizendo assim: o Ceará tá. O Gomes Farias estava numa felicidade tremenda no rádio, dizer assim: o Ceará tá líder. Mas infelizmente não aconteceu, terminando na vice-liderança. E o resto da campanha, você, torcedor alvinegro, já sabe o que aconteceu, né? Eu sei se tu é fã, né? Se tu é fã desse cara aqui, mas eu sei que o nosso amigo Rômulo Jacob é fã desse cara aqui. Ah, esse aí tem história, hein? Esse aí tem história. FH. Hoje, FH, rapaz, tem uma história do Fernando Henrique, cara, que foi na época do jogo, né, contra o Joinville, né? Um triste fato, né? Um triste fato, eu vou dizer assim. O jogo contra o Joinville, o Ceará, se ele ganhasse o jogo, ele subiria para a Série A. Não sei qual era a campanha que era, né? Se era 2016, ou era 2015. Eu sei que era uma campanha que o goleiro do Ceará era o Luiz Carlos. Acho que é 2014, ou 2015 ou 2014. O goleiro era o Luiz Carlos. E o Ceará tinha dado uma arrancada sensacional no campeonato, né? E era o Fernando Henrique o goleiro, né? Nessa parte. E aí o que é que acontece? No último jogo, o Mota e o Fernando Henrique brigaram na semana do jogo. Aí eu fiquei sabendo disso no estádio, né? No estádio, eu tava no estádio no Castelão nesse jogo, tava acompanhando um meu primo, né? Que trabalhava com transporte das equipes na Série B nessa época, né? Ele estava lá com o pessoal do Joinville e eu acompanhava com ele. Eu fui para a parte que ficava lá o pessoal do Ceará, entendeu? Para ficar olhando lá, né? Na época o Ceará às vezes contratava, então eu ficava por lá e eu ficava acompanhando o jogo, né? Aliás, eu tive o prazer, mas de conseguir na época, mas é porque eu perdi, mas felizmente eu tinha um autógrafo do César Sampaio, cara. César Sampaio, que volante da seleção, e ele cuidava ele fazia parte da diretoria do Joinville nessa época, né? E eles brigaram. E aí o que é que aconteceu? No vestiário, mas o clima de vestiário do Ceará estava horrível. O goleiro ia ser o Jailson, que aliás foi campeão do Palmeiras, né? O Jailson jogou no Ceará, ele era reserva, então ele assumiu o gol, né? Tudo estava rachado. O Mota, cara, não treinou com os jogadores. Ele treinou naquele corredor, para quem já entrou ali pela parte dos bastidores do Castelão, na entrada do vestiário tem um corredor, né? E foi nesse corredor que o Mota treinou, se aqueceu. Ele não se aqueceu com os jogadores. E aí acontece o jogo. E aí imagina o placar, com tudo isso acontecendo, 3-0 Joinville. Eu estava no estádio nesse jogo aí, Eze. Eu me lembro desse jogo aí, que o Ceará, se tivesse ganho a partida, tinha subido, né? Porque o outro jogo por lá deu certo pro Ceará, o outro jogo deu certo pro Ceará, e o estádio estava quase vazio, porque ninguém acreditava. Tudo estava combinado, macho, os resultados estavam tudo combinando, porque, macho, era uma combinação tão maluca que a combinação deu certo. O que não deu certo foi o Ceará em campo, que tomou 3 gols do Joinville. Foi uma campanha, inclusive, que o Icasa... E, aliás, o Joinville não foi... engraçado, o Joinville não foi nem com os titulares. O Joinville já tinha ganhado o campeonato, já tinha subido, não tinha mais nada para fazer, entendeu? Ele foi com os reservas, o Carlos Emanuel. Foi com os reservas e deu certo. Ganhou 3-0. Nesse ano aí, foi aquele ano que o Icasa também quase sobe, o Ceará, os dois, foi? Os dois quase sobem esse ano aí, eu não me lembro se foi... Eu acho que... Não.
ele brigava para subir. Só que aí o que é que aconteceu? O Figueirense, nessa época, ele tinha um jogador que estava com um problema de documentação, entendeu? Estava falsificado, ou falsificado uma coisa assim, não sei o que dá, deu algum problema lá, entendeu? E até hoje o Icasa está na justiça pedindo essa questão aí dessa causa, porque se o tivesse dado ganho pro Icasa, aí tu imagina como é que estaria Juazeiro do Norte nessa época, hein, mano? Se tivesse subido para uma Série A, um clube que há um ano atrás estava devendo salário, estava iminente de ser rebaixado, e aí vem o Francisco Diá, para tu ver, não é só o Ceará, né? Eu conheço um pouco da história do futebol cearense. O clube começa a reagir na competição mesmo com salário atrasado, e aí foi para a final da Série C e não ganhou a Série C. Ele perdeu, mas foi vice-campeão. Um Francisco Diá no comando. Aí tinha aqueles jogadores, Assisinho, Júnior Xuxa, para tu ver até o João Ricardo. O João Ricardo fez parte daquele elenco, mano. O João Ricardo, que hoje Fortaleza, ele teve uma passagem pelo Icasa, mano. Zil, que impressionante, né? Isso aí eu queria te mostrar aqui, continua essas revistinhas aqui, tô terminando aqui para te mostrar, só para tu ilustrar. A gente falou, né, do Soldado Alvinegro, em 2011 o Ceará caiu, e o Dimas Silveira assumiu, tentando salvar o Ceará no final, depois que o Mancini saiu, não foi, Ezio? Eu acho que o Mancini saiu naquela época e assumiu... Ele tentou. Aí, ele tentou, mas infelizmente... Aí você falou em Diá, eu me lembrei aqui rapidamente, eu sei que também não é Ceará, mas eu tô falando, não é do Ceará, de você, né, no caso, o Flávio Araújo, cara, que tá lá no Iguatu, na minha terrinha lá, Iguatu. A história do Flávio Araújo, cara, o cara é muito vitorioso, o cara tem título pra caramba, ganhou, ele tem uns 7 acessos, 8, é o rei do acesso, cara. Porque eu queria perguntar isso pra você, Ezio, já que você tá aqui comigo, né, falando sobre futebol, por que não dão chance aos treinadores nascidos aqui no futebol cearense? Só vão buscar treinador de fora, do estrangeiro ou do sul, sudeste? É que você... Os caras não tá preparado, o Flávio Araújo não tá preparado, o Sapinho ali, que é um grande treinador, já ganhou tudo, ganhou o Copa do Nordeste, ganhou todo tipo de torneio, até de Série B, Série C, acesso. Aliás, se eu for falar para você, teve um treinador que teve uma oportunidade como essa, que foi o Marcelo Vilar. Marcelo Vilar, depois que comandou o Palmeiras, né? Sabe, comandou o time B do Palmeiras, depois comandou alguns jogos do Palmeiras, elenco principal, e veio para o Ceará ser treinador. Agora, o grande problema, Carlos, é a questão de que hoje os times se vivem muito da cultura que o de fora é melhor do que o que é em casa. É um contexto cultural, Carlos, desde os tempos primórdios que a gente entende de futebol, né? Porque treinadores que já tiveram alguma coisa assim são muito antigos. Por exemplo, eu já vi o Ageu comandar o Ceará. Eu já vi o próprio Flávio também comandar o Ceará, mas foi ali em que época? 2000, 99, né? Naquela época você via treinador cearense comandar Ceará e Fortaleza. Lula Pereira, via. Treinador que não é cearense pernambucano, né? Mas era radicado aqui. Mas se criou aqui, Mas é como eu disse, naquela... ele levou uma América, uma campanha extraordinária na época que tinha um Vanderlei Luxemburgo no comando do... O cara dirigiu só o Flamengo, não foi, Lula Pereira? É aquele negócio, né? Caiu de época, mas aí vamos pegar o seguinte, vamos pegar o contexto. Na época, o Flamengo não é o Flamengo que é hoje, né? O Flamengo daquela época que o Lula pegou era só um retrato do que se tem problemas hoje, o Carlinhos, no Ceará. Hoje o Flamengo do passado é o Ceará de hoje. Um clube que é mal administrado, né? Mal administrado. E aí é fácil. Eu não estou dizendo que o Lula não tem a qualidade como treinador, mas é um contexto muito diferente, muito difícil, né? Ele pega um time que estava devendo muito, quase que ninguém gostaria de estar vestindo a camisa do clube,
Cara, é um contexto muito pesado para quem já é acostumado, né? Que o próprio Lula era acostumado a pegar esse tipo de cenário. Nunca pegou um cenário, digamos, em que ele possa viver em bonança, né? Nem no próprio Ceará, quando o Lula comandou, teve essa tranquilidade, né? Que hoje não, hoje é diferente. Hoje você vê que tem técnicos que têm uma vida até longínqua nos clubes, né? O Abel Ferreira é o próprio Vojvoda, o Renato Gaúcho. Se eu pegar o Tite, eu acho que o Tite vai ter um bom tempo no próprio Flamengo, se for dado devido espaço. Tem alguns clubes que você vê os treinadores, eles têm uma certa autonomia. Não todos, né? Nem todos os clubes. Ainda se o futebol brasileiro tem essa mania de triturar treinadores. Claro que alguns, de certa forma, se for colocar, tem uma parcela de responsabilidade pelo momento que o clube vive. Mas tem outros que, infelizmente, caem naquele velho problema do que você consegue permanecer no clube se nos próximos 4 jogos você ganhar, que é aquela questão do resultadista. Até mesmo hoje, quando se fala da campanha do Ceará, eu procuro adotar uma conduta até assim, mais ou menos como cima do muro. O time do Ceará joga bem. O Léo Condé está fazendo um trabalho que não é uma coisa que, por exemplo, em 2, 3, 4 jogos o resultado vai aparecer. Vai se trabalhando com o tempo. Tanto é que o jogo, por exemplo, o Ceará ontem perdeu para a equipe do Paysandu, mas a atuação dos Isso, o jogo de ontem. O jogo contra o Paysandu. O programa está indo lá hoje, quarta-feira, que é dia. Perdeu o jogo contra o. Então, entendi. Perdeu para o Paysandu, mas teve uma atuação melhor do que o jogo contra o Santos. E é perceptível isso, né? Mas não é o suficiente para ganhar jogo. Mas, cara, primeiro, nem todo bom trabalho começa de início. O próprio Léo Condé, quando esteve na frente do Vitória, o começo foi muito difícil também, cara. Foi muito difícil. Ter que dar a questão do espaço. Eu vi, pelo menos, que teve uma melhora. Agora, torcedor, eu sei que o torcedor está chateado, está insatisfeito, porque o time vem perdendo muitos gols. Mas isso aí é uma coisa que não pode ser somente culpa do treinador. É culpa de um clube que não tem... não é nem um clube, é mais a administração do clube que deixou o clube numa situação que ele fica com um elenco muito limitado. Os jogadores que a gente sabe que jogam hoje no Ceará no ataque estão bastante limitados. Então, o torcedor tem que ter paciência, esperar que venha reforço, para poder aí você ter um julgamento melhor do trabalho do Léo Condé. Hoje eu vejo um cara que, Deus quiser, daqui para o final do ano, né, ou depois, se você quiser me chamar de volta, você pode me chamar, a gente vai, se Deus quiser, estar comemorando o acesso. Agora, é questão de paciência e trabalho. Com certeza. Agora que eu te mostrar um cara aqui, se esse cara aqui, você vai me dizer se esse cara aqui resolveria a situação do Ceará hoje, se ele estivesse em campo. Porque o Ceará está criando jogadas, mas não está sabendo finalizar. Olha que esse cara aqui, que resolveria. Esse cara aí resolveria. Rapaz, eu me lembrei do jogo, me lembrei do lance do Ailon contra ali, no jogo contra o time do Paysandu, numa bola de contra-ataque, cara, que me lembra muito o Magno Alves. Me lembra muito. Hoje o Magno Alves é coach, né? Como a gente mesmo fala, dando palestras, né? Não só para o futebol, mas para empresas e tudo, né? Um cara que é muito inteligente e que fez a carreira dele uma carreira longínqua. Aliás, torcedor, em 2015, antes de ir jogar na equipe do Fluminense, quando ele foi campeão da Copa do Nordeste, para aqueles que estão há pouco tempo torcendo Ceará, e para alguns que não se lembram, o Magno Alves ele saiu do Ceará como o maior artilheiro em atividade do futebol mundial.
Isso significa o quê? Ele estava à frente de jogadores de seleção de classe mundial, como Messi, como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Benzema. Cara, você vê um cara desse que tá na frente de tanta galera boa e o cara jogar Ceará, mano. Eu acho que o Ceará até explorou isso no final, mas devia ter sido a maior explorado pelo Ceará, essa questão. Houve uma injustiça, viu, Wesley? O Magno Alves, ele quis encerrar a carreira no ano seguinte, depois do último ano que o Ceará subiu, não foi em 2000, o Ceará subiu de novo com a O Ceará queria fazer, o Magno Alves, ele queria fazer, né? Ele queria pelo menos disputar um estadual pela equipe do Ceará para encerrar a carreira. Só que infelizmente o Robson de Castro, ele é conhecido como um presidente que não gosta de ídolos. Não gosta de ídolos. Não achei o ídolo se despedir. Na verdade, que eu me lembro da época era o seguinte: ele queria um contrato com o Magno Alves só no Cearense, até março. E o Magno Alves queria jogar até o final do ano para disputar um jogo da Série A. E ele não deixou o Magno Alves realizar esse sonho. E nessa época o Magno Alves não estava com 40, eu acho, devia estar com 39, né? Hoje você vê o Cristiano Ronaldo. O Magno Alves, em 2017, ele participou da campanha do acesso. Fez alguns gols importantes. Fez até gol, se eu não me engano, o último jogo do Ceará, naquela competição contra o Criciúma, em 2016, lá no Heriberto Rios, ele fez um dos gols que, claro, terminou em empate o jogo, mas era mais um jogo festivo para o Ceará subir. Então, até então, se você for ver na escalação que o Ceará tinha, o Magno Alves não era titular e nessa partida ele jogou. Cara, é como ele era, eu vou dizer aqui um parêntese, né? Uma comparação. O Magno Alves em 2017 foi a mesma coisa que o Sérgio Alves em 2009, entendeu? É verdade. É aquele cara que tinha história no clube, né? E que estava lá para ser, não vou dizer assim, somente para ser jogador, mas para ser aquele cara que lidere o vestiário do clube. Cara, eu né? acho que assim, os jogadores, mesmo sendo um titular, ele era o capitão do elenco, ele não era o capitão da braçadeira, mas sim do elenco. Na minha visão, é sintomático no futebol brasileiro não valorizar o ídolo. Se você for ver no futebol europeu, o ídolo é valorizado até o fim. No futebol argentino, você vê lá o Cristiano Ronaldo com 39 anos. Quem é que quer tirar o homem de titular? Não tira não, porque Portugal. é o Portugal, né? Ele tem moral. E aqui, por exemplo, quando o jogador já está com 35 anos, e mesmo querendo jogar, é tirado. Por exemplo, o Romário várias vezes foi tirado duas Copas. O Ronaldinho Gaúcho, em 2013, podia ter ido para a Copa do Mundo. Ele era o melhor jogador da América. Manuel, mas o Cristiano Ronaldo, ele foi meio que sacado por força de treinadores. Se você for ver, por exemplo, o Erik ten Hag, técnico do Manchester, o cara sacou o Cristiano Ronaldo, entendeu? Porque não gostava do futebol dele. E o que é que aconteceu? O Manchester United não chegou nem a participar de competição europeia. Todo mundo ficou rindo da cara do ten Hag. Por quê? Porque ele deixou o cara que era o melhor do time no banco de reservas. E o que é que aconteceu em Portugal? O Francisco Santos, acho que é Francisco Santos, o nome do técnico de Portugal, que foi da Copa do Mundo, e que todo mundo esperava que o Cristiano Ronaldo jogasse a Copa do Mundo. O que é que ele fez? Colocou o Cristiano Ronaldo no banco. O que é que aconteceu? Portugal foi eliminada. E todo mundo lascando em cima do Cristiano Ronaldo frescando. E aí o que é que acontece agora na Euro? Já queriam colocar os técnicos de novo, queria botar o Cristiano Ronaldo no banco. E aí o que é que foi? Pressão do torcedor, dizendo, não, agora você não vai botar ele no banco, não. Você vai botar ele para jogar. Ele foi até bem, porque tinha 5, 6 marcando ele. O homem era... Ninguém deixava ele jogar, não. E o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, que tinha mais espaço, não jogaram nada. E o Rafael Leão é só aquele negócio de se escapar pela lateral, não faz mais nada ali. Não cruzava uma bola. A bola não chegava no homem, cara. O cara ficava puto da vida. Lembrando que o Cristiano Ronaldo foi o cara que deu o título da Euro para Portugal, mano. Uma Euro atrás, quem deu o título de Portugal, claro, o elenco todo, mas quem foi o cara que puxou o couro foi Cristiano Ronaldo. E aí eu acho engraçado que saca o cara
Mas o cara, se você for ver hoje, Cristiano Ronaldo, mesmo com a idade que tem, ele consegue dar muito mais gás do que muito menino novo. E é isso que eu vi, por exemplo, agora voltando para o nosso contexto, o Carlos, do Magno Alves, entendeu? O Magno Alves velho, ele dava cor em garoto de 18 anos. Quem já viu o Magno Alves jogar no Ceará, quem viu, ele pegava, Carlinhos, né? É porque eu converso muito com o Del, mas aí fica complicado. Depois a gente conta a história do Del. Que, aliás, Del, você tem que estar assistindo, hein, macho? Você tem que estar assistindo, pelo amor de Deus, hein? Não me decepcione, não. Eu avisei a ele. Eu avisei. Eu vou mandar para ele assistir quarta-feira, às 7 horas da noite, ao vivo. Hoje, né? Quarta-feira, estamos ao vivo agora. Ele vai acompanhar e eu também vou querer trazer ele aqui, o Murtley, né, também. Que eu quero depois que tu faz sobre essas parcerias aí do Murtley, que eu conheci ele na fila da confissão, ó. Um cara com isso. Mas o Murtley, macho, o Murtley é da igreja. Para quem não sabe, pessoal, o Murtley Alvinegro, ele faz parte da comunidade do Shalom, entendeu? Acho que é Shalom que ele faz parte. Depois ele pode me corrigir se eu estiver enganado. Você pode fazer essa pergunta para ele. Mas ele faz parte de uma comunidade católica e é fichinha. Você que é torcedor do Ceará, poder encontrar um Murtley numa igreja, mas é fichinha. A filha da confissão do Coração de Jesus, ele estava lá, cara. É engraçado. Mas... Pois é, Wesley, e você... Tem outro cara que eu queria que você falasse aqui, ó. Michel. 2011 também. Rapaz, é porque rapaz, a gente tá ao vivo, pessoal, e aí eu uso o celular, né? Eu tô usando o celular aqui, porque se eu não tivesse usando um outro tablet ou computador, eu ia mandar para você, mas para você mostrar a foto que eu e o Michel tiramos num jogo, acho, esse ano pelo Campeonato Cearense. Oi, liga o microfone, macho. Mas tá aqui a foto, Você já mandou para mim, eu já botei aqui. Mano, não. Peraí, tu revirou meu Instagram, macho? A foto tá aqui, o programa. Depois galera, eu não mandei pra ele. Esse cara ficou no Instagram atrás, macho. Ele ficou muito no meu Instagram atrás. Olha essa foto. Não, foto aí, cara, foi no Campeonato Cearense que o Ceará venceu de goleada o Atlético Cearense. Rapaz, essa história do Campeonato Cearense dessa foto, macho, é muito engraçada. Peraí, deixa eu me dar água aqui. Quer saber mais sobre essas histórias do Ezio Palestrinha? Cara, nesse dia eu estava no social, aí tava eu, aí tava o Michel, né, Guerreiro, tava o ex-presidente, né, do Conselho Deliberativo do Ceará, né, esse último que saiu, né, o doutor Barreto, né. Todo mundo tá assistindo lá o jogo do Ceará, o Ceará dando goleada. E, cara, de uma hora pra outra, mas lá na social, um cara dizendo assim, vai, Ari, porque o Ari, né, tá jogando a equipe da Atlético Cearense, ia cobrar falta, vai, Ari, macho, esse velho, macho, mas tomou uma vaia, macho, tomou uma vaia tão grande nessa social, macho. Eu digo, rapaz, o teria me tá errado, e ele dizendo, vocês têm que apoiar esse cara tá fazendo aqui, mas tudo, eu digo, e a galera dizendo, vai-te embora, mas tu não é Ceará não, mas o tamanho do mundo, eu vou só olhando na cena, eu digo, meu Deus, o cara com a camisa do Ceará, num jogo, e ainda apoiar o cara, tá de brincadeira, né? A marquebancada, mas você espera de... Foi no PV. Esse Praga é muito bom. Bem pertinho de tudo, né? Benfica, é muito gostoso assim o jogo ali. E eu que vou a pé de lá, mas... Galera, eu sou do tempo do torcedor que sair da sua casa para ir a pé. Cara, e engraçado é que já aconteceu de eu ir pro PV, né? A pé. Eu tava ali na altura
para quem anda na 13 de maio, ali em sentido Jovita Feitosa, né? Tava caminhando, né? Saindo da Jovita, vindo pro estádio, e engraçado, né? Como a gente começa a ser conhecido, né? O cara me parou, tem um sinalzinho, né? No começo da 3 de maio. Aí o cara me parou e disse: aí, tu é o Palestrinha, né? Eu digo: sou. Pai, macho, o que é que tu tá fazendo a pé, mano? Entra aqui na carona, macho. Macho, imagina você, macho, entrar num carro que você não sabe quem é, macho. Aí eu digo: meu Deus, macho, o que é que eu tô fazendo, macho? Se for um sequestro relâmpago para passar sendo do aí tá lascado, né? Eu, mano, tô lascado. Aí eu digo: o que é que eu tô fazendo, macho? Mas eu na pressa pra chegar, né, pra participar do jogo, né? Eu acho que foi o jogo contra o Floresta. Eu estava acompanhado com o Del Luiz. Para quem não sabe, pessoal, depois, né, a gente vai falar um pouquinho, mas dá só um spoilerzinho. Hoje eu tô com o Del Luiz no canal do Del Luiz como comentarista dele, né? E que a gente fala muito, e quando eu vou pro PV, né? A gente faz lá as transmissões e tudo, Grande né? Del Luiz, a gente assiste muito Del Luiz, grande Del Luiz, grande Del Luiz. E aí, eu na pressa para chegar no estádio, né? Acontece isso. Eu digo: meu Deus, como é que eu me enfiei um negócio desse? Até hoje eu agradeço ao casal, né? O casal que me levou lá, porque deu tempo de eu chegar, né? Deu tempo. Se eu tivesse ido a pé, eu já tava com 5 minutos de jogo e o Del ia dizer: tá demitido. Tu é osso, Wes. Eu me lembro que o último jogo que a gente marcou para ir junto, eu tava aquele jogo. Qual foi o jogo que a gente marcou para ir junto? Foi contra o Curitiba, CRB. na Série B? Não, CRB. Aí eu cheguei lá, tava o menino lá daquele canal do Vozão, ele e a esposa dele. O Rodrigo Cavalcante. Rodrigo Cavalcante e a Lívia, tava lá na entrada com a esposa dele, e já faltava 10 minutos para entrar, e a fila enorme, cara. E eu disse: cadê o Wesley, cara? Eu me meti na fila lá, foi difícil entrar, empurra. Aquele jogo o pessoal deixa tudo para entrar de última hora, a galera fica tomando cerveja ali nos barzinhos da esquina, né? Eu também. Naquele dia eu te vi. Eu também, eu entrei no jogo, eu entrei, eu acho que tava com 15 minutos de jogo, eu acho. Já tava, né? Eu fiquei ali na setor laranja, mais pro lado de quem ia sair lá daquela rua da Federação, né? Ia lá pro bar, pro barzinho ali da esquina, né? Da praça. O Ceará levou a virada, foi. Se não me lembro. O cara foi buscar um empate. Não, o Ceará empatou esse jogo. Perdeu, empatou e perdeu, empatou. Aliás, campanha do Ceará, não vou te falar, hein, macho, é uma complicação. Mas, pois é, Não, eu tô dizendo assim, pois é, né? E cara, eu encontro gente no estádio contra o Rodrigo, encontro o Muttley. O Muttley eu não consegui ver em estádio, mas o Muttley a gente se conheceu uma vez no encontro das mídias alternativas, né? Pessoalmente, das mídias alternativas lá no Ceará, que eles iam mostrar a estrutura do Ceará e ele estava lá e a gente conversou. O pessoal do BPR, né? Que é o Klaus e o Douglas. Já encontrei, pessoal, lá na beira-mar. Eu encontrei eles na época que o Dr. Barreto ele ia ser eleito pro presidente do Conselho Deliberativo. O pessoal do Ceará Mil Grau também conheci, o pessoal do Vozão Cast. Cara, hoje assim, de vez em quando... A gente entrevistou ele, quando a gente ainda tinha um programa lá, na Rádio Classista, a gente entrevistou ele no Bola no Rádio. O pessoal do Vozão Cast lá do início. Não era, mas eu acho que quem a gente entrevistou foi o menino lá que eu me esqueci, que é um nome bem complicado, mas quem eu conheci do Vozão Cast que estava lá era o Beckman. O Beck que hoje digamos, acho que é como se fosse o âncora do Vozão Cast hoje em dia, né? Quem antes era o Cavalinho, né? Mas o Cavalinho sumiu, né? Entrevistamos também o Glória e Tradição, não sei se você lembra, do Fortaleza. A Glória e Tradição. Estava nesse dia. Aliás, pois é, aliás, a gente entrevistou hoje um cara que hoje, eu sempre vejo nas coletivas do Ceará, que hoje trabalha no Ceará, que é o Abreu Neto. O Abreu hoje,
Ele é assessor de imprensa do Ceará. Eu me lembro que a gente teve uma entrevista, a gente tirou até uma foto lá com ele na época. Pessoal, para quem não sabe, Falei. para quem não sabe, o Carlos Emanuel, ele foi o nosso âncora no Bola no Rádio, né? E trouxe o Abreu na época para poder a gente fazer as lives. Antes do Bola no Rádio, só para a gente dizer aqui rapidamente, quem a gente entrevistou no Bola no Rádio, o falecido Sebastião Belmino, né? Entrevistamos, que faleceu essa semana passada. Entrevistamos o Mário Jardel, o grande Mário Jardel, entrevistamos também. Entrevistamos também, sabe quem é? Cassiano, que vai jogar com o Ceará, provavelmente na sexta contra o Avaí, né? Não sei se ele vai ser regularizado. Isso. Entrevistamos o Cassiano, que tem o Cassiano Day aqui, o dia do Cassiano aqui no futebol cearense. Cassiano que estava no Boa Vista, que hoje é o clube do Bruninho. Entrevistamos quem mais? Entrevistamos o Mirandinha, ó, jogou seleção brasileira. Rapaz, entrevistamos também o Sérgio Alves, olha aí. Entrevistamos Júnior Pipoca, você lembra do Júnior Pipoca? Júnior Pipoca, estamos devendo até hoje um racha com ele, né? Nós entrevistamos de Pipoca. Quem a gente entrevistou mais? A gente entrevistou a apresentadora do Globo Esporte hoje, a Raíssa Martins. A gente entrevistou ela também. Raíssa é colega, né? Ela é repórter, né? Agora. Repórter, eu vejo ela no Ceará. Fala com ela, Rezo? A gente tem um podcast. Pode falar. Não, ela... Fora o baile, né? Fora o baile, a gente entrevistou nessa época. Pronto, fala aí, continua. Vai. Não, eu vejo ela no Ceará, porque ela reporta às vezes do Ceará, o pessoal lá, o Samuel Conrado também, que vai pra lá. Me esqueci. Rapaz, agora eu me esqueci o nome do repórter do Globo Esporte, baixo. Puta. Olha quem a gente entrevistou também. Nós entrevistamos também o Vitor Hanover, não foi? Vitor Hanover, entrevistamos também, grande Vitor Hanover. Quem mais a gente entrevistou? A gente entrevistou gente pra caramba. É porque teve uma entrevista que não sei se o resultado estava em todas, que a gente entrevistou aí. Rapaz, a história do Mirandinha, mas teve uma história do Mirandinha, mas que eu acho engraçado demais, que até hoje eu tenho guardado na memória, torcedor. O Mirandinha, ele disse que na época que ele comandou o Rio Negro lá de Manaus, ele foi campeão amazonense, e ele estava de frente para a sede do Rio Negro, né, numa pracinha lá em Manaus. Ele estava esperando para receber o dinheiro, né, para receber, né, o cascai, né. E ele disse, mas que lá tem muito essa coisa do coronelismo, né, dos cabas lá, né. E aí passou um cara num carro escuro, mas ele disse que... E o bicho só rodava ali em volta onde ele estava, né? E ele morreu de medo. Você lembra do que ele falou? Que ele disse... E o cara querendo só um autógrafo dele, mas... E porque ele tinha comandado no ano anterior, tinha comandado o Nacional de Manaus e tinha sido campeão lá, mas ele com medo lascado. Rapaz, cada história, né? Eu me lembrei agora, nós entrevistamos também, agora foi pelo Instagram, foi tu sozinho, tu entrevistou o Ciel, eu me lembro, tu entrevistou o Ciel pelo Instagram do Bola no Rádio. Ciel. Entrevistou o Ciel. Grande Ciel, que foi no Instagram. Foi no Instagram. Ciel, que é uma pessoa muito sensacional, boa, Ciel. Você sabe quem também? O Alex Paraíba, que sofreu um acidente, ficou cadeirante, não sei se você lembra dele, Alex Paraíba, jogador de futebol. Eu entrevistei um também, chamado Hélio Carrasco, eu vi ele jogando, Hélio Carrasco, eu entrevistei o Hélio Carrasco, grande Hélio Carrasco. Agora, um dia desse eu botei um vídeo dele, hein? Não, um dia desse eu botei um vídeo do Hélio Carrasco, que jogou no Ceará, jogou no rival. Mas aqui é que ele marcou época, né? Com os gols dos campeonatos dos anos 90 do Ceará. Vê se tu se lembra disso aqui, ó. Aqui é o meu crachá desse evento aqui. Eu acho que eu também tenho esse crachá aqui, tem? Ainda hoje eu tenho guardado, cara. Eu tenho guardado esse... Foi um dia que eu e o Wesley Palestrinha, a gente esteve lá... Rapaz, será que eu encontro ele aqui, mano? A gente teve lá no Centro Olímpico, eu e o Wesley Palestrinha, sala de imprensa, a gente foi cadastrado pelo na arquibancada, o antigo na arquibancada, que era o Romulo Jacob, que era o JP, era o Wesley, e a gente foi, eu e o Wesley, a gente se cadastrou, ninguém deu nada pela gente, né? O Romulo, não vou se cadastrar, não, porque acho que não vai dar certo, não. Não, engraçado não é isso, não, cara. O engraçado dessa história, o Carlinhos sabe como é que foi. Eu vou contar de início, porque depois é que tem o Carlinhos no link, né? Pessoal,
Eu tava na casa da minha namorada, né? Tava lá, curtindo domingo na boa, né? Aí, tô lá mexendo no computador dela, né? Aí eu digo, rapaz, vou ver meus e-mails, né? Aí eu fui ver nos e-mails, né? Aí eu fui pra caixa de lixo, né? Pro lixo, né? Pra poder ver o que é que tinha. Porque geralmente, quem mexe com e-mail, sabe que às vezes tem uns spam, né? E eles jogam diretamente no lixo. Porque às vezes ele não é uma coisa que a gente é acostumado a receber. Ele joga no lixo porque ele por achar que é alguma coisa que pode prejudicar. E aí quando eu vou lá, mas aí tem lá o UFC Championship. Eu falei, o que é isso? Aí eu fui lá, e olha que engraçado, quem escreveu a gente nisso aí foi o próprio Rômulo Jacob. Ele escreveu, ele, a mim e o Carlinhos, né? Porque quem queria mesmo era ele. A gente só botou o nome para poder, né? Pra diversão, né? Porque a gente não esperava que eles iam olhar pra gente, sinceramente. E aí pega, quando eu vou mexer no e-mail, aí eu digo, eu mexendo ali, amor, olha isso aqui, mas eu vou olhar. Aí eu pego e disse, menino, tu tá dentro disso, macho. Ah, o quê? Eu peguei, fui olhar, eu digo, caralho, macho, eu tô no meio, mano. Já pensou nós na sala de imprensa lá com o Caio Ricardi, com o Neto Ribeiro, Fábio Pisato, só a nata do jornalista cearense, numa sala de imprensa lá, cobrindo lá os campeões, Amanda Nunes, o Johnny Walker, aquele lá, como é o nome lá? Charles do Bronx, que hoje, até hoje, ainda hoje o Charles compete no UFC, hein? Hoje ainda o Charles compete. O Zé Aldo, a gente teve a oportunidade de falar com o Zé Aldo. Cara, mas eram dois aqui. O bom era a comida ali da imprensa. Era comida pra caramba. Porra. Mas, não, você vê, você vê, galera. Dois caipiras, que eu digo assim, dois caipiras de jornalismo que um canal de esporte de futebol, aí vai pegar e entrar no meio do UFC, macho. Entrar no meio do... da ESPN, Jangadeiro, da Globo, aí a gente coloca nosso celular. Eu peguei um notebook, que eu tinha, né, enfiei dentro da mochila, e no dia que eu recebi o e-mail, disse tudo, eu acho que eu te liguei, Carlos, eu acho que eu te liguei pra ti nesse dia. Eu disse, Carlos, olha teus e-mails aí, mas vê lá se tu encontra isso na lixeira. Agora o Nilton prestou o microfone da rádio lá rapaz, e quando eu olhei, o Ezio fez umas perguntas lá pro Johnny Walker, ele começou a rir, não foi Johnny Walker? Rapaz, a gente de brincadeira, mas é porque a gente, galera, o canal na Arquibancada, ele era um canal que falava de futebol, mas também falava um pouco de humor. A gente tinha que fazer umas tiradinhas, umas brincadeiras pra galera se divertir, entendeu? E a ideia de fazer com o Johnny Walker, porque o Johnny Walker era um cara descontraído, é um cara que gostava mesmo da piada. E eu me lembro que naquele UFC, ele tinha praticamente, não sei se ele bateu o recorde de luta mais rápida, eu acho que foi do UFC, eu acho que foi quase dele, né? Ele pegou, mas ele subiu naquela parede, né? E pum, deu um soco de cima para baixo no cara que o cara no chão. É como o pessoal diz, tá não amortando ela no chão, buf, uma pancada bem no rosto. Eu tenho uns links daquela entrevista, eu tenho um link da gente lá, viu? Eu vou botar aqui no vídeo, para quem quiser acompanhar. Eu tenho uns 4, 5 vídeos daquele dia, vou botar aqui para galera acompanhar. No Facebook ainda o vídeo, eu tenho lá guardado, eu vou procurar e vou botar aqui para galera acompanhar. E quando eu perguntei pro Zé Aldo se a carcaça ainda estava boa, se aguentava... Rapaz, a turma todinha da coletiva começou a rir, mas o cabo que ia traduzir pro inglês, mas como é que ele ia dizer carcaça, macho? O Zé Aldo era brasileiro, ele sabia, né? Ele sabia, mas o cabo pra falar no inglês, macho. Imagina um americano vai assistir a coletiva do UFC, né, Fortaleza. Aí vem o jornalista vai dizer, mas que é carcaça.
Rapaz, jornalista pode não ganhar muito, mas ele se diverte e ele tem muito recebidos. E o recebido come bem, que o que tem de coffee break pra galera comer é bom demais. Pelo menos isso, né? Porque a gente vive no meio dos ricos, né? A gente vive jogador rico, cantor famoso, e a gente não pode usufruir nada, pelo menos é alguma coisa que a gente participa. E eu queria que você falasse essa aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma. O que é isso aqui? Isso é uma fita cassete, é o novo. Você tá com uma visão boa, né? Uma fita cassete. Eu tô mostrando isso aqui. Você chegou a ouvir, né, música aqui? Isso aqui? Ave Maria. Eu, quando era no interior, mas quando a gente tinha uma música na rádio que a gente gostava, né? A gente comprava uma fita cassete dessa aí e colocava naqueles sonzinho que tem um gravador, né? Aí você pegava, colocava lá e apertava o botão de play, né? Ou deixava na rádio rolar, aí apertava o play com coisa de gravar, entendeu? Aí você gravava a música que você escutava, né? Ou você fazia o seguinte, tinha gente na época que tinha sonzinho, né? Que tinha duas entradas de fita cassete. Ele colocava um para rolar a música e a outra para gravar, né? Aí colocava as duas e botava. Macho, era massa demais. Eu era daquela época, gostava de escutar aquelas músicas de funk, aquelas tipo MC Marcinho, aquela música que falava daquela época que o Romário e o Edmundo jogava no time do Flamengo, né? Que diziam, os bad boys, eu não sei tudo, né? Aquela época, né? Que eu, criança, gostava porque era uma coisa diferente, mesmo sendo do interior do estado, em que a galera gostava de forró, eu, criança, gostava de coisa que tirasse zoação, entendeu? Ó, pra tu ver, mas eu escutava, era Furacão 2000, e cheguei a escutar Bici Massinho, Claudinho Bochecha e Mamonas Assassina, macho. Só coisa, macho, pra tirar onda. Só gostava de criança, só gostava de música que tirasse onda. Agora, eu mostrei isso aqui e tu falou de música, é porque encaixa bem com o que eu vou perguntar para ti. Porque tu é formado em jornalismo como eu, né? A gente se forma em jornalismo e tu teve uma participação em um grupo musical aí, né? Como é que conta essa história aí? Tava cantando, era produção, era fazendo matéria? Conta essa história aí dessas. Como conheceu a galera dançarina, a galera dos músicos? Como é essa história aí? Cara, não fala o que pode falar, não fala tudo não, porque tem coisa que é proibida. Não tem coisa que não pode falar. Mas é assim. Mas foi boa cara, foi em 2011, cara, eu tinha acabado de me formar, né, em jornalismo. E tinha um amigo meu na época, né, disse, por que você não se inscreve para trabalhar nisso aqui? Aí trabalhar na Salto, né? É Salto. E era para trabalhar na assessoria de imprensa, né? Beleza, eu vou lá. Aí eu pego, quando eu chego, é para trabalhar com o quê? Com banda de forró. Eu falei, cara, o cara trabalha com festa, com tudo, é tudo que o caba gosta, né? Aí eu peguei, fiz a prova, aí eu pegando, cara, eu acho que eu não fiz essas coisas, macho. Eu acho que isso não é pra mim, não é pra mim. E aí, 2 dias depois, macho, aí me ligaram aqui em casa, né? Na época tinha um telefone, né? E aí, porque hoje em dia ninguém mais tem telefone em casa, né? Hoje em dia a galera é celular, né? Cada um tem o seu. E aí pega e diz, ei, é o Wesley que eu falo? Eu digo, você é o Wesley Araújo Rodrigues? Sou. Quando é que você pode tá trabalhando pra gente aqui? Eu digo, o quê? Isso mesmo, ela dizendo. Tu pensou que era um trote, não, Wesley, na hora? Não é que é pensar um trote. O quê? É porque, cara, eu não pensei que tivesse feito uma prova boa, entendeu? Eu já tava conformado, né? Mas pegou, não, beleza. Aí pra quando? Eu digo, tem como ser agora esse final de semana? E eu tava na sexta. E aí falo com meu tio, que meu tio conhecia, o mesmo que me trouxe para ser Ceará, certo?
né? Aqui. E que o filho dele, meu primo, tinha banda de forró, sabia essas coisas, né? Conhecia. E aí a Salto, cara, por incrível que pareça, gente, ela prestava serviço de assessoria de imprensa para 3 entretenimentos. Quer dizer, os funcionários da Salto tinham que trabalhar como assessores de imprensa. E eu fui justamente para ser, cara, nada mais, nada menos que forró do Moído, mas que tinha as coleguinhas e o Binha, mas. Aí pensa, mas para quem não conhece, as coleguinhas, quem é as coleguinhas? Tá vendo nosso sucesso hoje? Mari e Simone. Eita, já. Conheceu elas pessoalmente? Conheci, cara, então viajava com elas, a banda viajava com a gente, era tudo dentro do ônibus, né? Era as meninas, o Binha. Tem alguma foto aí? Alguma foto? Tem não, né? Cara, não tô aqui guardado não, tá no meu notebook. Aliás, eu tenho que mandar meu notebook ajeitar, porque essas fotos é importante, porque é bom para guardar para a memória. Mas se hoje você perguntar para elas quem ela chama de Zé, elas vão dizer quem é, elas só vão saber quem é, assimilar. Porque apesar de não ter sido muito tempo, mas foi marcante, entendeu? Porque, cara, era engraçado demais. Era engraçado demais trabalhar com elas, trabalhar com Binha. Cara, são pessoas, cara, assim, que são leves, né? São pessoas que brincam com você. Quando você tá desanimado, eles vão lá, fica lá enchendo teu saco pra até você rir, eles fazem isso. Cara, no meio de uma viagem, mas eu morto cansado, doido pra dormir, mas aí eu só escuto a Simone. Num grito bem alto, né? Todo mundo escutar dentro do ônibus. Eu ia ser a Simone. Fala, Simone, deixa eu dormir, mano. Ézio, tu tem namorada, Ézio? A galera começa. Eu, novão, né? Tinha acabado de me formar, então tava namorando, né? Aí eu ficava todo vermelho, macho. Aí pronto, já a galera caía em cima, macho. Aí, macho, era sensacional. O Binha, tive felicidade de participar de pesca e pague com ele, né? Ele é um cara que, rapaz, é engraçado, o Binha, ele gosta de pescar, macho. Ele gosta, adora, né? Ele ia pro pesca e pague com o filho dele ou com alguém, ia lá, de boa. Teve a época do São João, do São João de Caruaru, tremenda de cobertura. Conheci Altamira dos Carajás, a terra do ouro, né? Aqui do Brasil. Fechou lá, eu fui conheci. Cara, era uma coisa que você pega, né, o Carlinhos? Um cara que era do interior do estado e de uma hora para outra você começa a conhecer o país, mas e da forma assim, né? Porque as meninas, como fazia, tinha muito sucesso na época, então a gente não ficava somente no rodapé do Nordeste, a gente andava para vários lugares, né? E era show de bola. Eu imagino, Ézio, como deve ter sido bom. Assim, porque nós temos a raiz. Experiência de vida, né? Que a gente ganha. Nós temos a nossa raiz no forró, né? Por exemplo, eu sou um cara roqueiro. No Dia Mundial do Rock, foi dia 13, que foi o dia que a gente gravou esse programa. Hoje está passando na quarta-feira, né? E quem está acompanhando depois, a gente gravou no dia 13, que foi o Dia Mundial do Rock. Então eu sou fã dos bares de rock, Snake, Covil, Esconderijo, Barbárias. Vou até levar o Wesley dia 28 de julho, vai ter lá no bar do Snake, vai ter um aniversário da Manu, vai ser só brega. Esse dia o Wesley não pode escapar não, é um domingo, é só brega. Brega, ele vai, só pode curtir um brega lá. Mas eu sei que o Wesley gosta do forró, então aqui tem o Sabor da Carne, que ontem o meu amigo Dario estava lá, tem o Moto Libre, que o Wesley também tem que ir na quinta-feira, toda quinta-feira meu irmão vai, meu primo, e eu vou às vezes. Wesley, não paga entrada, viu? É free. E é forrozinho maravilhoso, você vai gostar. Moto Livre, é uns convites que estou fazendo pro Wesley também desopilar um pouquinho, porque ficar só focado em futebol, em JP, em oposição, o cara enlouquece, tem que desopilar um pouquinho também, pegar uma costelinha para dançar. Um ciscadorzinho, né? Cara, é maravilhoso, e tá lotando, viu, o Moto Livre, eu recomendo para quem gosta, não vou divulgar muito não, porque senão vai lotar mais ainda e não vai dar pra gente curtir lá.
Mas Não, mas aí tem que ter, aí também tem isso, ó. não paga não, entrada é grátis, o dia de quinta-feira. Gratuito. Não, o Mechan, macho, o Mechan. Aí é verdade, mas quem sabe vai ser assessor, vamos ser assessor lá do Motolib, quem sabe, futuramente. Em troca de um negocinho, né? Deixa eu falar. Ei, Rapaz, se ele fechar com uns 4 litros, se me fechar umas 5 garrafas de original, eu tô aceitando. Rapaz, Ézio, mudando de futebol, voltando para o futebol, né? Eu queria que você falasse do seu trabalho com esse pessoal, que a gente falou um pouquinho já, né? Del Luiz. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a linha. Trabalho atual. E o canal do Instagram, que eu vou botar também o link aqui embaixo, Palestrinha Alvinegro, que está fazendo uma cobertura muito boa do dia a dia do Ceará. Tá de parabéns. Fala aí, Ézio. Cara, vamos fazer uma linha do tempo, né, galera? Eu comecei com a galera, né? Com o Na Arquibancada, que aliás era para ser um programa de podcast, né? Só de áudio, que era eu, o JP, o Rômulo e o Carlos, Larissa, e o Carlos veio aparecer também depois. O Carlos Emanuel apareceu depois. E aí eu vou botar nisso aí, nessa linha do tempo, a psicologia. Ézio, por que palestrinha? Cara, quem deu esse apelido foi o Rômulo Jacob, né? Aliás, ele deve estar nos acompanhando aí, né? Ele via que eu era um cara que conversava, fazia muito palestra, explicava demais, e aí botou o nome de palestrinha. Que aliás, eu fui o único, acho que um dos únicos a ter apelido, né? Eu acho que o Carlos também tinha um apelido, só que o Carlos era aquele cara que ficava em cima do muro, né? A gente pendia para ele descer desse muro, ele não descia. Achei engraçado demais. E aí vamos continuando. Vamos continuando. Continua a história. Infelizmente, na arquibancada. Na arquibancada, pode falar, na arquibancada. Na arquibancada, aí o nosso amigo, o Carlos Emanuel, me chamou pro Bola no Rádio. Não, né? Mas teve um momento da bola, Alberto Miranda, se lembra? Não esqueceu da figura? Não, o momento da bola, eu acho que eu participei assim só de uma entrevista, de coisa assim. Momento da bola em si eu não cheguei a participar, mas a gente sabia que tinha outro programa na rádio web, né? Classista. Classista. Aurenildo Vidal, né? Grande Aurenildo. Pois é, grande Aurenildo. E aí, Bola no Rádio, o meu amigo me chamou, né, o Carlos Emanuel, e foi um programa dos mais longos, né, porque, por incrível que pareça, o Bola no Rádio, acho que foi 2 anos, né, na arquibancada foi 1 ano, fizemos até festinha, que eu me lembro. A gente comemorou no Bola no Rádio também os aniversários, né. No Bola no Rádio tinha o Mel com Futebol, você lembra que a gente ia fazer uma live no Instagram de noite tomando cachaça? Pois é, mas era engraçado demais. A gente sai lá bebo, sai de lá bebo. Falando de futebol, mas nos bar da capital. E aí pegou o Bola no Rádio. Infelizmente saiu. O Bola no Rádio atravessou a pandemia. Depois da pandemia, que passou um tempo ainda, a gente acabou, mas demorou um pouco ainda para acabar. Passou o Rogério Biola lá nesse programa. O David Barbosa, que é historiador do Fortaleza, né? Isso, o Daniel já participou de alguns programas nossos, o irmão dele. Diego Pereira, né? Passou. Não sei se você se lembra, a menina que hoje está lá no Fortaleza Ordinário, no podcast Faz Teu Nome, Débora Arruda, entrevista a Débora Arruda. A Débora Arruda é engraçado demais, mas aí pegou, acabou, aí eu vou começar um novo projeto. Mas aí quando ia começar o novo projeto, surge a Pitaguari, a Rádio Pitaguari, que tinha lá fiz grandes amigos, fiz o Israel, o Alisson Queiroz, o Jefferson Maia, né? E o Pancinha, que foi o cara que me viu no programa, né? No Bola no Rádio. E me chamaram, fiquei 1 ano em alguma coisa, né? 1 ano e alguns meses. E depois que a pandemia passou, eu peguei e comecei a montar o projeto do Palestrinha Alvinegro, né? Peguei, fiz
em que eu fazia não fazia nem transmissões, era mais questão de matérias no Instagram, né? Que era um mercado que ainda precisava expandir. E graças a esse trabalho que eu faço até hoje, galera, eu trabalhei no Torcida Amiga. Torcida Amiga que a gente até fez entrevista com Torcida Amiga, do meu amigo Davi, né? Do Kaique. Nós entrevistamos ele na Bola no Rádio também. Fizemos um crossover, né? Um crossover. Um crossover. E eu trabalhei com eles até pouco tempo, né? E hoje, infelizmente, eu saí do projeto, né? Eu preferi sair porque eu estava me dedicando a outros trabalhos, né? Também não estava muito bem. Eu dizia, não, cara, eu não tô sendo eficiente. Pedi para sair, para dar um tempo. E aí, Anne Oliveira, tem alguma? Anne Oliveira, acho que é Anne Oliveira, nordestinos. Anne Oliveira foi o Anne Oliveira, o trabalho dela, né? Com Arretados, eu fiz alguns programas, mas também estava com dificuldade, não estava conseguindo acompanhar o trabalho dela. Não esqueça do nosso podcast que durou só um programa, não. Eu, tu, Bruno Balacó e a menina lá que eu me esqueci o nome dela. Oxente, UFC. Só teve um programa. Da Paula Barreto, Paula Barroso, o Neto Ribeiro e o Bruno Balacó. Neto Ribeiro e o Bruno Balacó. Era para ter saído na Pitaguari, mas infelizmente a Pitaguari queria que fosse ao vivo, e a nossa ideia era fazer um podcast, né? Cada um em sua casa, para poder falar sobre futebol nordestino. Era para ter saído, infelizmente não aconteceu, mas isso é bacana, porque a minha ideia daquela época, Casa Manuel, era imitar o All Sport, entendeu? Fazer um All Sport com uma versão mais nordestina, mais voltada. Por exemplo, se a gente for dizer hoje, a gente seria o que é hoje o Nordeste 45 na internet. O Nordeste 45 era a ideia que eu estava idealizando para o futebol nordestino. Para quem acompanha o futebol nordeste, tem um canal no YouTube do Nordeste 45. Era a minha ideia. E aí eu faço Torcida Amiga, participo de alguns programas do Torcida Amiga, participo do Coisa de Internet, e que, aliás, foi através dele, o Carlinhos, e eu conheci o Del Luiz, conheci o Del Luiz numa coletiva do Ceará Sporting Clube, né? E é engraçado, né? Que lá no Ceará tem duas pessoas que são, cara, são as pessoas que eu posso dizer, os propulsores, né? Eram os caras que estão lá mais tempo cobrindo, né? Que é o próprio Del Luiz, né? E o Danilo Queiroz, né? Que é do futebolês, que ele está além do futebolês, está há muito tempo cobrindo o Ceará, e de vez em quando ali o Ibernon Monteiro, né? Mas para mim eu acho mais o Danilo Queiroz e o Del Luiz, né? Ninguém já viu essa que o Gomes Faria fala? Ninguém cobre o Ceará, nem o Sol melhor do que Ibernon Monteiro. Antigamente tinha essa resenha na Verdes Mares, eu acho. Mas o Ibernon eu peguei muito pouco. Até hoje eu vejo pouco o Ibernon na sala de coletiva. Mas ele faz perguntas mais engraçadas, né, na coletiva. Mas às vezes as perguntas do Ibernon às vezes são meio pesadas, cara. São meio pesadas. Parece humor, né? Parece humor, cara. Mas é o jeito do Ibernon. Eu respeito ele porque é o estilo dele, Eu acho que a gente tem que saber respeitar o trabalho das pessoas. Fala do Del Luiz. E o Dudel, macho. O Dudel eu tava na coletiva, né, e tudo. E ele chamava para conversar e tudo. E eu achava, o cara conversar com o Del, mas um cara que eu até brinquei com ele, depois ele disse que estou chamando ele de velho, que eu disse, rapaz, desde criança eu escuto as notícias do Del, aí o Del caiu na gargalhada com a galera, mas mas eu dizia assim, não, eu falava desse jeito porque quando nos anos 2000 ali, eu assistia muito o canal do vovô, macho. O canal do vovô que era feito lá na Torre Quixadá. Edmilson Maciel, J. Rômulo, eu me lembro desse aí. Pois é. E ele fazia as reportagens. E tinha até as musiquinhas de funk, né? O Aita Ceará. Aí tinha o Almedinha.
Tinha o Daio e o repórter da Luiz. Mas era sensacional, era brincadeira demais. Quando ele vê isso aqui, ele vai tirar o link depois do Instagram, né? O Instagram no Zap, né? Já já ele vai fazer isso quando a gente acabar aqui o ao vivo da gente. E, cara, eu conversando com ele, papo vai, papo vem, ele pega e me chama pra fazer uma live com ele a respeito do Ceará. E desde essa live até hoje, eu tô com ele, né? Hoje eu tô com um projeto só voltado pro Palestrinho Alvinegro e pro canal do Del Luiz, né? Hoje eu estou como um dos comentaristas dele, a gente falar a respeito de Ceará e de tudo. E graças ao Del, mas eu comecei a conhecer muita gente no mundo do Cara, futebol, né? Ali do Ceará, né? Tanto a mídia alternativa como a mídia tradicional hoje, a pessoal sabe quem é o Wesley Rodrigues, sabe quem é. Aí, pra mim, já é sensacional. Vocês estão vendo que o homem fala muito, é por isso que é esse palestrinha. Só que ele se esquece de algumas coisas, e eu estou acompanhando a carreira dele, não só como amigo que sou, mas também que eu acompanho também o dia a dia do futebol cearense. E ele teve um dia desse ele estava, sabe aonde? Não estava com essa camisa do Ceará não, porque ele não é doido. Ele estava cobrindo o Fortaleza, ele ia para as coletivas lá do Fortaleza, fazer pergunta ao Vojvoda, fazer pergunta ao jogador do Fortaleza. O que foi isso, Edson? Que fase foi essa que tu passou lá pelo PC? Macho, te descobrir, não macho, foi? eu não passei no... Macho, eu não passei... Eu vou dizer aqui, galera, eu nunca pisei... Eu vou dizer sinceramente, eu nunca pisei no PC, cara. Por que eu digo isso? Porque foi o seguinte, galera. Na época da pandemia, o pessoal fazia coletiva, a gente mandava as perguntas via um grupo de WhatsApp, entendeu? Grupo de WhatsApp. E como a pessoa que cuidava do Ceará era o William Sullivan, né? Que, aliás, tem até um episódio do William Sullivan, mas que parou o futebol cearense, cara. Que ele foi perguntar foi fazer uma piada, né? Foi tirar uma brincadeira com o Gordiola. Ai, Maria, eu me esqueci o nome do homem. Eu me lembro da cena, começa aí do nosso gordinho, né? Gordiola. E falando que ele é modelo, né? Que ele foi tirar umas fotos com o novo uniforme do Ceará, né? E tudo. Mas ele foi tirar uma brincadeira que o homem tava com tanta raiva que ele saiu da coletiva. Macho, saiu em tudo quanto é jornal. Eu acho que eu vi isso. Cara, o William Sullivan ligou pra mim, macho. Depois eu vou pedir pra ele ver esse vídeo aqui da gente. Ele dizendo: ai, pelo amor de Deus, eu fiz besteira. Eu fiz besteira. Eu fiz o homem ficar com raiva. Não, eu fiz o homem ficar com... As pessoas o Guto ficou muito... É porque ele foi fazer uma coisa, uma brincadeira, num tom conotativo com o Guto, por causa do peso dele. Gordofobia. Gordofobia. Mas ele não quis ofender em nenhum momento. Olha, galera, em nenhum momento eu vou dizer aqui pra vocês que o Willy quis ofender o Guto, entendeu? Ele quis fazer uma brincadeira. Como o Ibernon faz brincadeiras. Por isso que eu digo assim, que eu respeito o Ibernon, porque o Ibernon, às vezes, ele faz algumas brincadeiras com algumas conotações, né? E aí tem galera que fica chateado, entendeu? E eu sei que ele não faz isso, não é por querer, não. Ele faz para poder tornar o clima, entendeu? Tornar um clima mais humor, mais leve, entendeu? É por isso que às vezes tem jornalistas que deixam a gente mal... Deixa eu só terminar rapidinho, cara. As pessoas, às vezes, ela tem que saber interpretar o que o jornalista fala, porque ele, às vezes, não quer ofender a pessoa, ele quer tornar o clima mais leve. Então, o pessoal que acompanha tenta entender esse lado, às vezes, que o jornalista tem, de tentar tornar o clima mais leve, entendeu?
Não, é porque teve uma coletiva do Abel Ferreira agora, a última coletiva dele, que ele falou uma frase que foi considerada uma frase xenofóbica em relação ao povo indígena, né? Não sei se você viu, né? Ele usou que ele falou sobre alguém que não parecia muito com índio, né? Usou uma palavra assim, expressão, só que ele não quis dizer, porque ele pediu desculpa, né? Se desculpou no ar, porque ele não quis dizer aquela palavra, porque às vezes você está tão acostumado com um certo linguajar que não conseguiu ainda se desconstruir desse linguajar e fala sem maldade, né? Porque já está arraigado na nossa cultura, o machismo, a homofobia, a xenofobia, justamente. mas não é porque a pessoa é má, é porque a gente já está com esse padrão dentro da gente e para arrancar é aos poucos. Só que tem que se policiar, né, para não acontecer como aconteceu. Justamente. Por isso que eu digo que ele não teve intenção. Pegou nosso gordiola com raiva que o Ceará deve ter perdido esse dia, sei lá, e o cara tava puto. Aí pegou, ficou puto, mas aí depois se reconciliaram, a galera arrumou um momento para que ele e o Guto Ferreira se reconciliaram, ele ganhou até camisa e tudo, mas pronto, foi um fato riscado. E aí, no Fortaleza, né, voltando, eu nunca fui para uma coletiva do Fortaleza em presença, entendeu, galera? Eu sempre fui acompanhando, assistindo o jogo e fazendo a pergunta no grupo. E que, aliás, né, a primeira pergunta do Vojvoda no futebol brasileiro foi minha. Que eu queria perguntar que eu perguntei para ele o que desse pouco tempo que ele estava vendo ali no Fortaleza, quais as diferenças entre o futebol praticado aqui no Brasil e o que é praticado na Argentina. Tanto é que ele pegou e disse, rapaz, excelente pergunta. Ele pegou e explicou tudo. Hoje o trabalho que você vê no Fortaleza hoje é o que o Vojvoda fez no União La Calera do Chile e no Talleres da Argentina. É um trabalho em que ele bota muito essa questão do futebol do país dele, no próprio Fortaleza. Pessoal, você está vendo aí como é, né? Para você trazer um convidado como o Wesley Palestino, o Wesley Rodrigues, meu amigo Wesley Rodrigues, você não precisa nem elaborar perguntas. Você vê que eu não trouxe hoje nenhuma pergunta, elaborei nada. Geralmente eu gosto de elaborar umas pesquinhas aqui para ficar perguntando o convidado. Mas com o Wesley Rodrigues não precisa, porque se você dizer um A, ele sai andando aí, sai à vontade. Contando história. É o apelido. O Wesley tem esse negócio da oratória, de falar, de gostar de falar, de conversar, que é bom, eu admiro ele, porque assim, apesar de eu ter feito jornalismo, eu sou um cara muito, assim, antissocial, assim, digamos assim. Eu gosto mais de ouvir o pessoal, gosto muito de escrever, gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo agora, entrevistar, eu adoro perguntar. Agora, para falar não é comigo não, eu gosto de ouvir história. E por isso que eu trouxe o Palestrinha para ouvir a história dele. E a gente tem que concluir, infelizmente, nosso programa por causa do tempo. O Wesley tem um compromisso, eu vou ter um compromisso também. E já está tarde, nós vamos já dormir, se enrolar na rede, tomar o nosso sopinha, nosso suco, dormir, né? Tomar o nosso caldo. Vamos já dormir, já é quarta-feira à noite. O sopa não é comigo não, mas se for então, se for para tomar uma asinhazinha para depois ir petiscozinho ali para beliscar, tá bom. Ou então você vai estar assistindo um jogo de futebol, porque a nossa live está acabando agora e vai começar o futebol agora. Então você vai assistir depois da gente futebol. Ver o seu time do coração. Você já viu aqui nosso bate-papo. E eu quero só agradecer ao Wesley Rodrigues, Wesley Palestrinha, se tiver alguma coisa para falar mais em relação ao futuro, os projetos que tem para frente. Se tem alguma surpresa que a gente pode fazer igual o Casé TV, lá da Casé TV. Todo dia um solta uma surpresa. Não sei se já viu, todo dia eles soltam uma. Todo dia eles soltam uma. Eu tô acompanhando. Eu quero saber se você tem alguma surpresa lá galera, fica ligado. Fica ligado, certo, pessoal? Que eu e o Del Luiz, certo? O canal da Luiz, vamos fazer uma coisa bem bacana para você que é torcedor do Ceará, certo? Que ama seu time e que quer, alguma coisa. Fica ligado, certo? Fica ligado nas redes sociais do Palestrinha Alvinegro, certo? Que é @palestrinha, 2 Azinho, Alvinegro, né? Palestrinha Alvinegro, tudo junto, né? O Carlos Emanuel tá colocando o link do Instagram e o nome.
Também você pode ver no canal Del Luiz Repórter no Instagram e também no canal Del Luiz, certo? E o canal do YouTube você vai ver lá o Palestrinha participando das lives e das coletivas, hein, pessoal? Que quando o Palestrinha vai para fazer uma coletiva, o canal do Del Luiz, ele já vamos estar transmitindo aí as coletivas do Ceará. E que, aliás, aproveitar, né, antes da gente encerrar aqui, teve a polêmica dos salários, né? Torcedor do Ceará dizendo que estava devendo salário e tudo, mas no canal do Del Luiz, através do Wesley, o Palestrinha Alvinegro, fez perguntas para os jogadores a respeito e todos disseram, não estamos devendo salário. Então, pessoal, mais uma vez, eu acho que tem muito disso de grupo de WhatsApp dizendo que o Ceará está devendo salário de jogador. Eu acho que não estão devendo, porque se estivesse devendo, pessoal, estaria a mesma coisa que aconteceu com o Avaí, certo? O Avaí, quando descobriram que estava com 3 meses de salário atrasado, aconteceu tudo que aconteceu e mesmo o time está lá em cima. O Ceará não está devendo salários, pessoal. Pelo menos para esse atual elenco, não está devendo nada. Está devendo a salários referentes às antigas administrações, a antiga administração, né? E o que aconteceu no ano passado, que a gente viu com aquela campanha de indústria. Só que, caso, me desculpa aí pegar esse tempo final aqui, porque é importante a gente salientar isso para o torcedor, porque o torcedor às vezes não acredita. Ah, o Wesley está falando isso, mas não é verdade. Cara, o próprio Saulo Mineiro falou isso. Não foi o Palestrinha, foi o Saulo. Sem dúvida. Pessoal, você quer acompanhar todas essas polêmicas que estão acontecendo no Alvinegro, de Porangabuçu, é no canal do Wesley Palestrinha. Ele deu só um pouquinho aqui, deu só um spoilerzinho aqui, mas você vai acompanhar tudo lá. Não vou deixar de falar mais aqui, porque lá é o canal que ele vai falar tudo isso. Eu queria hoje conhecer um pouco da história do Wesley. Dava para a gente fazer 5 programas sobre o Wesley Palestrinha, mas a gente fez um para você deixar um gostinho aqui no canal do Bora Pro Papo. Bora Pro Papo. Você vai no Instagram Bora Pro Papo, você vai aqui, ó, curte, compartilha, vai espalhar isso aqui pelos grupos de futebol. O Wesley vai passar para todo mundo, para a galera acompanhar, para a gente ver esse bate-papo aqui. E é isso aí, galera. Tchau, tchau, Wesley. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado pelo bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima. Valeu, Wesley. Alô, Endo. Sorte aí. Vamos que vamos.